para reduzir a oferta de dinheiro na economia, o Banco Central pode, para reduzir a oferta de dinheiro na economia, o Banco Central pode. E aí, nas afirmativas aqui 1, 2 e 3, ele vai apresentar para você alguns instrumentos de política monetária. Então, vamos falar um pouquinho aí de política monetária, vamos relembrar alguns tópicos aí de política monetária. Primeiro, política monetária é uma série de atividades, uma série de ferramentas que o Banco Central utiliza, uma série de atividades que o Banco Central realiza, justamente como forma de controlar a oferta de dinheiro na economia. Então, o Banco Central é a instituição que tem o poder de aumentar ou diminuir a oferta de moeda circulante na economia. E a política monetária é um instrumento, ou o conjunto de instrumentos, né, pelos quais o Banco Central atua no mercado, aumentando ou diminuindo a oferta de moeda. Então, vamos considerar aqui a primeira afirmativa, né? Aumentar o depósito compulsório. Aumentar o depósito compulsório. Bom, você lembra o que é o depósito compulsório? O depósito compulsório é uma taxa, é um percentual que é arbitrário, é escolhido, é determinado pelo Banco Central. Percentual do quê? Bom, cada depósito que um banco recebe, que uma instituição financeira recebe, essa instituição precisa repassar um percentual desse depósito que ela recebeu para a conta que ela tem lá no Banco Central. Então, as instituições têm lá suas contas no Banco Central. A instituição recebe um depósito e ela não pode... O que a instituição financeira faz quando ela recebe um depósito? Ela não deixa esse dinheiro parado, né? Ela põe esse dinheiro para girar. Ela empresta para outros clientes, enfim, faz aplicações, põe o dinheiro para se movimentar, não deixa o dinheiro parado. Só que, por causa do depósito compulsório, ela recebe um depósito, ela não pode trabalhar com 100% desse depósito. Ela tem que depositar lá no Banco Central X% ali, um determinado percentual desse depósito que ela recebeu. Então, ela vai trabalhar com 100 menos X% aí, fazendo outros empréstimos e por aí vai. Então, o que acontece na prática? O depósito compulsório, ele tira um pouco de dinheiro da economia, porque ele imobiliza parte desse dinheiro de um depósito que o banco recebeu. O banco não consegue trabalhar com esse dinheiro. Quanto maior for o depósito compulsório, maior vai ser a parcela do depósito que o banco receber, que ele tem que deixar parado lá no Banco Central. Portanto, o depósito compulsório, quando ele é elevado, ele é uma ferramenta para tirar dinheiro de circulação. E quando ele é reduzido, ele é uma ferramenta para colocar dinheiro em circulação. Então, o exercício está dizendo aqui, ó, que quando a intenção do Banco Central é de reduzir a oferta de dinheiro em circulação, primeiro instrumento, aumentar o depósito compulsório, serve? Serve, né? Beleza, ele é útil. Por quê? Porque ao aumentar o depósito compulsório, o banco, a instituição financeira, tem que deixar mais dinheiro lá parado lá no Banco Central, quietinho, não pode trabalhar com esse dinheiro. Então, aumentar o depósito compulsório é um jeito de diminuir a oferta de dinheiro em circulação. Vamos para 2, reduzir a taxa Selic meta. Então, vamos lá. Taxa Selic meta, se você se lembra, é a taxa básica de juros da economia. Tem uma aula sobre política monetária no nosso módulo 1 lá, se você precisa revisar melhor o conceito, vai lá. Mas então a taxa Selic meta é a taxa básica de juros da economia. Quem define? É o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Então, é uma taxa arbitrária. O Banco Central reúne o Copom lá a cada 45 dias e fala, bom, de acordo com essa nossa avaliação dos dados mais recentes disponíveis da economia brasileira, observando a inflação, a tendência aí da inflação, perspectivas e tudo mais, a gente entende que a taxa de juros mais saudável para a economia brasileira no momento é tanto. Vai lá, divulga lá a decisão do Copom às 6 da tarde lá da quarta-feira, né? E aí, essa então, pelos próximos 45 dias, vai ser a taxa Selic meta. O que acontece? Existe uma outra taxa Selic, que é a taxa Selic efetiva. Que raio de taxa é essa? A taxa Selic efetiva é aquela que na verdade, ela é uma média de várias taxas Selic. Que taxas Selic são essas? Os bancos, eles precisam fechar o seu dia com uma quantidade de dinheiro lá.
não pode ser inferior a um nível determinado lá, não é seguro para o sistema financeiro. Se um banco ele não vai conseguir fechar o seu dia com aquela posição de caixa, o que ele precisa? Ele precisa fazer um empréstimo com outro banco. Então é o tal do empréstimo, da operação interbancária, né? Do empréstimo interbancário. Quando esse empréstimo entre bancos é feito usando como lastro, como garantia, títulos públicos, então a taxa de juros que vai remunerar essa operação, uma operação de empréstimo de um banco para outro, tendo como lastro títulos públicos. A taxa de juros que vai remunerar essa operação é a taxa Selic efetiva. Aí, no fim do dia lá, o Banco Central faz uma média de todas as taxas Selic das operações e chega na Selic efetiva ali, média, tá? Beleza. Essa taxa Selic efetiva, quando o Banco Central divulga qual vai ser a Selic meta, o trabalho do Banco Central depois disso passa a ser fazer com que a taxa Selic efetiva, que é a taxa que está sendo praticada nessas operações interbancárias no dia a dia ali, convirja para Selic meta. Então a Selic meta é uma referência e ela tem o Banco Central tem a função de fazer a Selic efetiva convergir para a Selic meta. E isso vai interferir na quantidade de moeda disponível na economia. O Banco Central pode, então, optar por reduzir ou elevar a taxa Selic meta, e isso vai mexer com o mercado. Agora, a redução da taxa Selic meta vai aumentar ou vai reduzir a quantidade de dinheiro disponível na economia? Bom, vou citar aí 2 exemplos do que a redução da taxa Selic meta pode fazer na economia. A gente vai tentar entender qual é o reflexo disso. Tem, na verdade, várias implicações, mas vou citar 2. Se a taxa Selic meta, que é a taxa básica da economia, diminui, isso, ao longo de alguns meses, vai desencadear uma série de reações e essa redução de juros vai chegar mais cedo ou mais tarde, tem uma latência aí, né, tem um prazo, mas vai acabar chegando lá na ponta para o consumidor. Então, se a taxa básica cai, depois de um tempo, a taxa que os bancos cobram dos investidores para fazer empréstimos, financiamentos, cai também. Se a taxa cai, se essa taxa lá na ponta cai, a propensão do consumidor é de ficar um pouco mais ali propenso a consumir, a gastar o dinheiro. Então, com o juro mais barato, as pessoas ficam mais propensas a consumo, as parcelas dos financiamentos tendem a ser menores, a caber no bolso, então acaba sendo um incentivo ao gasto, um incentivo ao consumo. E, portanto, se é um incentivo ao gasto, se o consumidor está ali gastando, colocando dinheiro, acaba aumentando a oferta de dinheiro disponível na economia, certo? Então, um dos reflexos da redução da taxa Selic é que depois de um tempo o crédito na ponta também fica mais barato, o consumidor gasta mais, aumenta a oferta de dinheiro na economia. Além disso, quando o Banco Central reduz a taxa Selic meta, lembra que eu falei que ele vai trabalhar depois disso para fazer com que a Selic efetiva convirja para a Selic meta. Então, o que ele tem que fazer na prática? Ele tem que fazer com que a Selic que é praticada entre os bancos ali, ela diminua também. Como é que o Banco Central faz isso, pessoal? O Banco Central ele vai fazer algumas operações que são operações que a gente chama de open market, operações de mercado aberto. Tem um exercício que eu acho que é o próximo, que vai falar dessas operações, e eu acho que agora entrei numa cilada, que eu vou acabar dando a resposta do próximo exercício, mas tudo bem. As operações de open market são operações de compra e venda de títulos públicos que são feitas entre os bancos, entre o Banco Central e os bancos. Então, o Banco Central compra títulos públicos do mercado ou vende títulos públicos para o mercado. Nesse caso específico aqui, para fazer a Selic meta convergir e baixar, o que o Banco Central faz? Ele vai comprar títulos públicos do mercado. Por que ele faz isso? Espera, estou certo? Vai comprar títulos públicos do mercado. Isso, exatamente. Ele vai comprar títulos públicos do mercado. Quando ele compra títulos públicos do mercado, o mercado está vendendo títulos públicos para o Banco Central está colocando dinheiro na economia. Colocando dinheiro na economia. E, ao fazer isso,
as taxas de juros dos empréstimos interbancários vão ficando mais baratas, né? Se tem mais dinheiro disponível, a tendência é que a taxa dos empréstimos vá baixando. Então, a taxa Selic efetiva ali dos bancos, a tendência é que ela reduza e vá convergindo para a meta. Se o Banco Central está comprando títulos e está colocando dinheiro no mercado, está aumentando a oferta de dinheiro no mercado. Portanto, dei essa volta toda para chegar no seguinte: o enunciado propõe que o Banco Central tenha a intenção de reduzir a oferta de dinheiro. Se ele quer reduzir a oferta de dinheiro, ele tem que fazer justamente o contrário. Ele tem que aumentar a taxa Selic meta, porque aumentando a taxa Selic meta, os investimentos em títulos públicos, por exemplo, se tornam mais atrativos. Então, de repente, empresas e instituições que, de repente, investiriam aquele dinheiro em produção e tudo mais, se torna mais convidativo para elas aplicar o dinheiro nos títulos públicos. Já que a Selic meta subiu, a rentabilidade dos títulos tende a subir também, então fica mais atrativo. Portanto, começa a sair dinheiro de circulação, né? Aumenta a poupança, mas sai dinheiro de circulação da economia. Então, para o Banco Central reduzir a oferta de dinheiro da economia, teria que fazer o contrário, né? Teria que aumentar a Selic meta. Então, isso aqui não serve para a gente. Afirmação 3. Venda de títulos públicos aos bancos. Eu acabei de falar isso, né, pessoal? Essa aqui serve para a gente, né? Porque se o Banco Central está vendendo títulos públicos para os bancos, o banco está comprando ali o título do Banco Central e está pagando com dinheiro. Está saindo dinheiro da economia. Então, a venda de títulos públicos é um meio de tirar dinheiro da economia. Então, para reduzir a oferta de dinheiro na economia, esse instrumento serve também. Então, depois de um longo inverno, a gente chega à conclusão de que os instrumentos 1 e 3 se aplicam. Então, a nossa alternativa é a A.